A terra era de uma linguagem e uma fala. Então aconteceu, ao partirem do leste, que encontraram um vale na terra de Shinar, e ficaram lá, lembrando que está em azul escuro por conta de não ter encontrado uma tradução que convencia, né? Nas traduções convencionais, nós temos aqui uma que está escrito como Sinar e a outra Sinear. Então, já. Mas se pegar como que seria pronunciado, né, no hebraico, seria mais próximo de Shenar, da maneira que está escrito aí, para a pronúncia do português brasileiro. Então disse cada homem ao amigo dele: Vamos colocar embranquecedor nos tijolos brancos e fazer eles queimarem. Então tiveram tijolo branco como pedra, e tiveram piche como cimento. Então disseram: Vamos construir para nós uma cidade, e uma torre com o topo aos céus. Então faremos fama para nós, para não nos espalharmos sobre a face da terra toda. Lembrando que essa palavra aqui também é nome, mas aqui dá para perceber que ela se encaixa tanto como fama como nome também. Então, por conta de outros lugares ela se encaixar como fama, ela está como fama. Então salvação desceu para ver a cidade, e a torre que os filhos do solo construíram. Agora, isso aqui é um elemento interessante, né? O salvação, lembrando que o salvação nessa tradução aqui, ele está em laranja claro por conta que é o nome traduzido, né? Nas traduções convencionais aqui vocês vão ter a palavra Senhor, né? Até que alguns episódios atrás eu expliquei que se fosse para traduzir para algo assim seria dono e não senhor, porque ela é usada mais como dono do que como senhor, o sentido geral dela, né? Mas os apóstolos se referiam a esse nome como dono, né? Não sei por que veio para o português como senhor, né? Eu especulo que talvez por causa da época da escravidão, né? Era complicado falar que alguém era dono de alguém, né? Então, provavelmente, para suavizar, foi senhor. Mas o mais correto mesmo seria dono desse ponto de vista, né? Quando eles fazem uma relação ao nome, né? Que na tradução dos Testemunhas de Jeová aqui estaria Jeová, né? Mas alguns episódios atrás eu expliquei por que nessa tradução eu coloquei a fama dele como salvação. Então salvação desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do solo construíram. E aqui temos um elemento importante, né? Isso aqui também é muito interessante. Porque as pessoas falam, ah, Deus está em todo lugar. Não. Se ele desceu para ver a cidade, ele não está em todo lugar. Ele pode ver tudo, mas ele não está em todo lugar. E isso é muito importante ter esse discernimento. A gente vai ver mais adiante, né? Assim como, pô, mas como que ele vê tudo se ele não está lá, né? Isso era um argumento 100 anos atrás. Hoje, com a invenção de televisão e fotografias e todas essas coisas, isso caiu por água abaixo, né? Você não precisa estar num lugar para ver o que está acontecendo naquele lugar. Então, Deus é tudo. Não, Deus não é tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, né? Então, né? Então, assim, a única coisa que Deus faz parte da criação dele é da pessoa que busca ele de coração, que ele vem e faz parte da pessoa naqueles momentos íntimos de oração, que você está chorando, que você está sentindo completo. Então, naquele momento, é o único momento que o Salvador, ou salvação, faz parte da criação dele. Então, salvação desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do solo construíram. E assim,
Então aqui nós temos um outro elemento, que por conta disso tudo, para ele descer e ver a cidade dessa forma como isso diz, aqui provavelmente já tinha algum filho do Salvador que já tinha sido redimido e ele é entrado no coração para participar. Então ele foi, até porque ele vê tudo. Então ele provavelmente, diante de estar dentro da pessoa, foi para testemunhar para a pessoa aquela ruindade, né? E o que estava acontecendo. Então, o Salvação disse: Veja, o povo é um e a língua é uma para todos. E se introduzem fazendo isso. Agora então nada será detido deles de tudo que planejam fazer. Vamos descer e misturar lá a língua deles. Agora isso é interessante. Isso quando eu comecei a traduzir, fazer esse projeto, eu sempre lembrei disso, né? Quando eu fui lá e eu fucei, vamos até ver como que está nas traduções convencionais. Confundir, Olha lá, em uma confundamos e na outra confundamos. Mas é muito interessante porque é misturar. E isso se encaixa muito, como por exemplo, eu defendo o seguinte, que misturou-se significados e pronúncias, né? Por exemplo, né? Você pega, vou fazer um momento de desenhinho aqui agora. Sol, né? O sol é o que ilumina toda a Terra. Quando você pula para o inglês, a palavra é sun, que tem a exata mesma pronúncia da palavra son, que é filho, né? Que o mundo tem luz por causa do filho, né? A gente vê isso mais para frente, né? Quando o Cristo, o Filho humano, morreu lá no Novo Testamento, teve escuridão por toda a terra, né? Porque o Filho, o Sol, o Sun morreu, né? E por exemplo, também a gente entra no fato de que Adão é o solo, né? E então ele foi o primeiro filho. Então você começa a ver essas relações entre os idiomas, né? Né? Ou, por exemplo, vamos pular para o, se eu não me engano, no francês, é assim. Eu não vou olhar direito, talvez esteja escrito errado, né? Aí aqui você pega isso e isso, né? Soleil, né? Quando você pula para outro idioma, você pode falar sou eu, que também é outra forma que a palavra Deus é usada já no hebraico, que é eu. Então você começa a fazer toda uma relação entre o que algo significa em um idioma e ele é expressado e pronunciado no outro. E com isso dá para desvendar muitas palavras. E é muito interessante, como por exemplo no português mesmo, às vezes eu parava numa palavra assim e eu falava, poxa, mas essa palavra. E tá lá, ninguém sabe o significado dela. Tem coisa que a gente vai ver logo em breve, inclusive, que Isaac estava voltando, quando Isaac conheceu a Rebeca, e lá tem uma palavra que ninguém sabe. Então colocaram uma coisa qualquer lá. E quando você entra, tá escrito lá, ó, de fato, ninguém sabe o que é isso aqui e tal. E quando você começa a ver, né? Só que aquela palavra, ela é a mesma pronúncia de uma palavra que nós temos em português. E o significado dela, se é pronunciado no português, faz sentido, né? E daí, quando eu coloquei o significado que nós temos para aquela pronúncia no português, a coisa toda se encaixou e fez sentido. E eu falei assim, olha que legal, né? Então, quando a gente chegar nela, eu vou falar qual que é. Mas isso é interessante, como os idiomas eles foram misturados, né? E não necessariamente confundidos, porque senão fica parecendo que é uma confusão. Então, eu não concordo, é outro ponto que eu discordo explicitamente das traduções.
é colocar confundamos aqui e não misturamos aqui. E esse é o mesmo verbo que é usado para misturar em outros contextos, né? Misturar as coisas, né? Tem que mexer as coisas, que a gente vai ver mais para frente. Então não faz sentido terem colocado confundamos ali. Você tirou, além de estar errado, porque ela é usada como misturar em outros lugares, né? Você também tirou significado e capricho do que poderia estar lá. Então vamos descer e lá misturar a língua deles, para que cada homem não ouça a língua do amigo dele. Então salvação espalhou eles dali sobre a frente de toda a terra. Eles desistiram de construir a cidade. Por isso a fama dela é mistura, que essa é Babilônia. O significado de Babilônia é mistura. E é engraçado porque quando a gente, ó, mais uma coisa, quando nós no português nós temos uma palavra que parece a pronúncia Babilônia, que é balbuciar, né? Que é quando a pessoa fica blá blá blá, é aquele blá 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 de bebê, né? E a gente até mesmo usa, mó blá blá blá, né? Para falar de uma coisa que, meu, não estava fazendo nexo, né? Então, assim, como as coisas foram passando, né? De gerações, por 5.000 anos. Porque lá o Salvação misturou a língua de toda a terra. E de lá o Salvação espalhou eles sobre toda a face da terra. Essas são as gerações do Fama, né? Que é o Sem, que, que é da linhagem do além, que são os hebreus, os hebraicos, que é justamente da onde nós tiramos o nome do idioma do Antigo Testamento. O Fama, tendo 100 anos de idade, gerou então o Arpexed, 2 anos depois do dilúvio. O Fama viveu depois de gerar o Arpexed por 500 anos e gerou filhos e filhas. O Arpexed virou 53 anos e então o Arpexed viveu 53 anos e então gerou o Disparo. O Arpexed viveu depois de gerar o Disparo por 403 anos e gerou filhos e filhas. O Disparo viveu 30 anos e então gerou o Além. O Disparo viveu depois de gerar o Além por 403 anos e gerou filhos e filhas. O Além viveu por 34 anos e então gerou o Riacho. O Além viveu depois de gerar o Riacho por 430 anos e gerou filhos e filhas. O Riacho viveu 30 anos e então gerou o Amigo. O Riacho viveu depois de gerar o Amigo por 209 anos e gerou filhos e filhas. O Amigo viveu por 32 anos e então gerou o Trançado. O Amigo viveu depois de gerar o Trançado por 207 anos e gerou filhos e filhas. O Trançado viveu 30 anos e então gerou o Fungar. Tem os nomes é engraçado porque fungar, né, é o que a pessoa faz quando tá dormindo, né? Então, às vezes, fico imaginando, né? Às vezes ele era um bebezinho e ele ficava fungando à noite e os pais falaram, quer saber, vamos chamar ele de Fungar, porque ele ficava fungando. Ou talvez porque o amigo fungava muito, né? Aí para dedicar o filho ao que fungava. Então fica mais engraçado também, fica mais correto e mais engraçado. O Transalho viveu depois de gerar o Fungar por 200 anos e gerou filhos e filhas. O Fungar viveu 29 anos e então gerou o Tererê. O Fungar viveu depois de gerar o Tererê por 119 anos e gerou filhos e filhas. O Tererê viveu 70 anos e então gerou o Pai Levantado, e o Fungar e o Montanhista. Essas são as gerações do Tererê. O Tererê gerou o Pai Levantado, o Fungar e o Montanhista. Esse Pai Levantado é o Arão, que vai vir a ser Abraão. E isso aqui é muito interessante, porque a gente vai ver como mais se encaixa o conceito de pai levantado para ele do que
Abrão, tem uns versículos que se encaixam de uma forma muito, muito legal. E o montanhista gerou um embrulhado. O montanhista morreu na frente do Terrere, pai dele, na terra do parentesco dele, em Luz dos Dequesdi. Esse Luz dos Dequesdi também é um local famoso, que nas traduções convencionais, seria Ur dos Caldeus. Caldeus são os babilônios, né? E luz é o significado de Ur. Que olha que interessante. Luz, Ur, só que no português, para nós é ouro e... Nossa, desculpa. O pai levantado e o fungar pegaram mulheres para eles. De fato, é a palavra que, quando alguém toma uma mulher, é usada a palavra pegar. E eu acho isso muito interessante porque é a mesma palavra que é usada para arrebatar. Então, e é interessante porque quando a gente chega no Novo Testamento, né, quem arrebata a humanidade, que simbologicamente, né, é a mulher, porque o Salvador seria nessa simbologia seria o homem e toda a humanidade, tanto homens quanto as mulheres, seria a mulher. Então é engraçado que o pai levantado pegou a mulher para ele, né? Mas aqui foi o fungar também. A fama da mulher do pai levantado foi líder. Essa aqui tá como Sara. Então o pai levantado seria o Arão e a líder seria Sara. Confirmar aqui como que tá o nome dela nessa etapa. Sarai. Tá Sarai. Sara vai ser o próximo nome dela. A fama da mulher do fungar foi rainha, filha do montanhista, pai da rainha e pai da observadora. E a líder era infértil, ela não gerava. Líder é a mulher do Abraão, né? A Sarai. E a gente vai ver isso muito, que muitas linhagens a mulher era infértil, e do nada ela é fértil, ela gera um filho, e aquele filho tem um grande papel no plano de salvação. E o Terrere pegou o pai levantado, filho dele, e o embrulhado, filho do montanhista, filho do filho dele, e a líder, nora dele, mulher do pai levantado, filho dele. E eles saíram com eles de Luz dos Dequesdi, para ir para a terra do Camelô. Terra do Camelô seria, né, Cananeia, né, que nós chamamos de Cananeia. E chegaram até a Queimada e ficaram lá. Deixa eu só confirmar aqui, Queimada. Arã, tá. E o Salvação disse ao pai levantado. Então aqui é interessante, porque aparentemente o pai levantado estava tendo uma vida diante do Salvação. De alguma forma ele estava buscando o Salvação. É engraçado que a gente pode falar que ele estava buscando a salvação também, porque a coisa toda se encaixa também. Aqui no português nós colocamos isso, né? Mas, por exemplo, se tivéssemos falado isso em inglês, a coisa se encaixaria de duas formas, de uma forma bem poética, porque você não precisa desse ozinho, do azinho antes. Saia você da sua terra, e do seu parentesco, e da casa do seu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Então vou fazer de você uma etnia grande. E te bendirei e engrandecerei a sua fama, e será bendito. E bendirei aos que te bendizerem, e aos que te maldizer, maldirei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Agora que interessante, porque isso aqui, polêmico também.
até esse ponto de agora, né, só temos o... Até esse ponto de agora, nós temos apenas o pai levantado que está nessa busca, né? Aparentemente. E, e também, quando a gente vai para o Novo Testamento, né, o Cristo vira para os judeus e fala, vocês, aqueles que estavam tendo um bate-boca com ele, falam, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam, né, vocês me reconheceriam, né? Então ali mesmo, apesar deles serem filhos de Abraão, por questão de carne e descendência, eles não eram considerados filhos de Abraão, porque eles não eram de coração. Então o que acontece? Muitos hoje falam da questão de o apoio que dá a país ou não dá a país no Oriente Médio, por questão de que, porque é o povo de Abraão, então se abençoar eles, se bendizer deles, vai ser bendito. Então, mas o Cristo, que é algo que eles não reconhecem, veio e falou, né? Vocês não são filhos de Abraão, mas da carne eles eram, mas ele estava se referindo a espírito. Então o que acontece? Do ponto de vista do Salvador, o que não reconhece o Cristo não é filho do Abraão. Isso é extremamente polêmico, porque a opinião genérica cristã não é essa. Mas se você ligar isso aqui com o que Cristo... Não sou eu que estou falando isso, eu estou simplesmente citando o versículo que o Cristo vira para eles e fala, né, que, apesar deles serem os judeus, né, que fala para eles, né, vocês não são filhos de Abraão, né, vocês são os que mataram os profetas e... né. Então lá a gente fica sabendo que não é uma questão, não é uma questão carnal, né, salvação. É uma questão inspirada, espiritual. Então, a salvação ela não é inerente por causa do seu pai ou por causa de... Não. Ela é de cada um. Isso entra num outro contexto bem absurdo também, né? Porque tem vertentes cristãs que falam, né? Que se eu... Eu já ouvi falar, né? Eu nunca entrei lá e escutei isso, mas eu já ouvi falar. Mas, fulano lá falou que se meus pais não foram casados, eu não vou ser salvo, né? Aí é meio complicado, porque Maria não foi, né? Quando que foi o casamento de Maria, né? José não era pai adotivo de Jesus? Então, aí você entra no campo da blasfêmia falando uma coisa dessas. E também por conta disso, né? Não é da carne. Você, meu pai foi Moisés e... Não. Por conta da sua busca. Por conta da inspiração que você coloca dentro de você na sua busca, no seu convívio diário diante do Salvador, salvação. E o pai levantado foi conforme o salvação falou para ele. E o embrulhado foi com ele. Embrulhado é sobrinho do pai levantado. Então, embrulhado é o Ló e pai levantado é o Abrão, que será o nome dele Abraão. Que essa transformação de nome fica bem legal também. Vai dar pra passar uns minutinhos falando dessa transformação do nome quando chegar. E o pai levantado tinha 75 anos de idade ao sair de queimada. Se queimada, lembrando que é Arã, traduzido. Olha, foi 75 anos. Então o pai levantado pegou a líder, mulher dele, e o embrulhado, filho do irmão dele, e todos os bens deles que possuíam, e os sopros vivos que fizeram em queimada. Sopros vivos seriam vidas, né? Aqui na tradução convencional. E saíram para ir até a terra do camelô.
e chegaram na terra do camelô. Eu vou colocar um pontinho aqui para nós. E o pai levantado foi além na terra, até lugar do ombro, até a grande árvore de professor. E lá tinha os do camelô na terra. E o salvação apareceu ao pai levantado e disse: para a sua semente vou dar essa terra. Então lá ele construiu altar para o salvação, que apareceu para ele. Lembrando que o contexto de aparecer não é necessariamente ver, quando no ponto de vista do, né? E até mesmo, né, no nosso idioma, né? A pessoa não precisa aparecer na sua frente para ela aparecer, né? Se ela te manda uma mensagem, ela apareceu, né? Isso é considerado pra gente também, né? Tem lugares que é visto, né? Mas tem lugares que simplesmente apareceu. Lembrando que aparecer também né? Na questão de salvação, por conta dele ter essa dinâmica do que busca ele entrar no coração e fazer uma moradia lá para de vez em quando ele visitar, ele aparece dessa forma também. E ele avançou de lá, até um monte ao leste de Casa do Salvador. Vou confirmar aqui. Sim, tá. E lá ele estendeu a tenda dele. Casa do Salvador ao oeste e ruína ao leste. E lá ele construiu um altar para o salvação e chamou a fama do salvação. Agora que interessante também, porque conforme você vai buscando e você vai fazendo oração e você vai tendo mais intimidade com a palavra, você começa a ter certos apelidos para o Salvador Salvação, né? Que é de acordo com a sua busca. Então, eu não sei exatamente se ele usou salvação, ou se por conta da busca e de tamanha intimidade ele já tinha algum, né, nome carinhoso pro Salvador Salvação. E o pai levantado partiu, indo e partindo ao sul. Aqui sul também está traduzido. Tem a palavra sul e tem uma outra palavra que é sul, que não está traduzida. Ele tem duas palavras para sul. E houve fome na terra. Então o pai levantado desceu até sitiado. E ele disse para a líder, mulher dele. Lembrando que sitiado é um dos netos de Noé, né? Que o nome dele é Egito, né? Lembrando que o Egito se chama Egito por conta do neto de Noé que se chamava Egito. Então, é a terra do Egito. Egito foi um homem, né? Mitzraim, alguma coisa assim. Mas traduzido para sitiado. E ele disse para a líder, mulher dele: veja, peço, sei que você é uma mulher bonita de olhar. Então acontecerá que os de sitiado, ao verem você, dirão: essa é a mulher dele. Então vão me assassinar e você vai ficar viva. Peço que diga que você é minha irmã, para que eu fique bem por sua causa. Então meu sopro vivo viverá por sua conta. E aconteceu. Ao chegar o pai levantado em sitiado, os de sitiado viram a mulher dele.
que era muito bonita. Parando para falar uma coisa aqui, ela também é irmã dele, né? Então, não é uma, é uma omissão aqui, né? Mas a indignação, quando a gente vê o seguinte, dá-se a entender que esse tipo de omissão também é considerado mentira, né? Quando você, quando você esconde algo que você realmente não quer dizer, você está, né, nesse sentido. Então os líderes do Casa Grande viram ela e elogiaram ela ao Casa Grande. Então a mulher foi levada até a casa do Casa Grande. Casa Grande é a tradução da palavra faraó. E eu acho interessante que Casa Grande é a tradução da palavra faraó, porque aqui no Brasil, Casa Grande é o que era chamado, né, a, a casa dos donos dos escravos, né? E a gente vai ver mais adiante, né, que o povo judeu foi muito escravizado pelo, pelo Casa Grande. Então eu acho interessante como isso se encaixou no nosso idioma, no português. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, poxa, que legal, né? Essa tradução, legal a tradução, não a escravidão, né? E o pai levantado ficou bem por causa dela. E ele teve gado pequeno, e bois, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. E o salvação bateu no Casa Grande, e na casa dele com batidas grandes, pelo assunto da líder, a mulher do pai de multidões. Agora, bater, se eu não me engano, nas traduções convencionais vai estar algum conceito de praga. É, com grandes pragas. Mas o verbo é usado como batida, né? Teve uma batida muito grande lá, né? Então eu deixei bateu. Até porque a gente não sabe o que de fato foi. E tem coisa que acontece que não é exatamente uma praga, mas é uma batida, é tipo um ferimento, né? E então eu achei mais interessante deixar o verbo da forma que ele tá. Até porque quando a gente começar a falar da lepra e de outras doenças assim, vai fazer mais sentido, porque o sacerdote, né, o representante de pureza, quando eles estavam no deserto, ele olhava uma batida, né, que era tipo, talvez uma forma, seria contusão, ele olhava a contusão e falava, ah, não, isso aqui é só algo que bateu, ou, ah, não, isso aqui é lepra, né, então, se usa a palavra praga, você já não, você perde isso, né, você já dá esse passo à frente, então, como que precisava olhar a praga se já era praga? A coisa fica estranho. E o Casagrande chamou o pai de multidões e disse: Que é isso que você me fez? Por que não me informou que ela é mulher sua? Por que disse: Ela é minha irmã? E se eu pegasse ela para mim como mulher? Então agora veja sua mulher, pegue e vá. E o Casagrande deu instrução sobre ele aos homens dele. Então enviaram ele e a mulher dele e tudo que era dele embora. Agora, que interessante, porque isso aqui é antes de uma lei, então já existia uma lei de moralidade, né? Não se pega a mulher de outro homem, né? Então, né? E olha, e a coisa mais interessante ainda, porque o Casagrande sabia que era por isso que estava acontecendo, né? Mas mais adiante a gente vai ver que teve um Casagrande, teve uma outra pessoa, não Casagrande, que, que também fez algo parecido, né? E sonhou, então descobriu dessa forma que o que ele tinha feito. Aí ele expulsou ele de lá. Tá. Então o pai levantado subiu de sitiado, ele e a mulher dele e tudo que era dele, e o embrulhado, para o sul. E o pai levantado era muito estimado em gado e prata e ouro. Isso significa que ele tinha muito. Agora, por que que eu uso estimado?
essa palavra ela também é usada no sentido de honrado e pesado e avaliado. E eu encaixei ela como estimado também por conta dos 10 mandamentos, né? Onde se diz honrar pai e mãe, eu acho que a palavra lá, ela se encaixa mais como estimar. E a palavra no grego, ela parece muito com estimar, né? Mas quando a gente chegar nos 10 mandamentos, eu vou falar sobre isso, né? Por que que não é exatamente honrar, é estimar. Você tem que avaliar, né? Não, não é simplesmente, né? Tem muito pai, muita mãe por aí que é muito ruim. Mas aí quando chegar lá eu vou falar sobre isso. E por que que faz mais sentido ser o estimar, no sentido de você também tem que avaliar a situação, do que simplesmente de forma cega você prestar honra a, a pai e mãe. Até porque o seu próprio Salvador, salvação, não presta honra simplesmente por questão de carne. A gente vê isso com Abraão, com Cristo e tudo mais, como eu expliquei há pouco, né? Então, não é honrar incondicionalmente mãe e pai. Não faz sentido com o, o contexto geral da Bíblia, né? Senão o Salvador, salvação estaria falando para você fazer algo que ele, né, não não faz, que é a questão de independente da inspiração da pessoa, né, honrar ela pela carne, né, que é completamente o oposto, conforme eu comentei há pouco. Então ele foi, nas partidas dele de Sui até a casa do Salvador, até o lugar que ele ficou, lá na tenda dele, no começo, entre casa do Salvador e ruína, no lugar do altar que ele fez lá de primeira. Isso é muito interessante. Vou contar uma história legal aqui. Eu lembro, foi em 2017, estava indo de carro para Campinas e, e a gente vai ver isso muito decorrer na Bíblia. E foi nisso que eu saquei mesmo. Alguma coisa tem nisso, tem a ver com isso. Eu tava indo para Campinas e passei num lugar assim, na época eu ainda tava numa vida de muita festa e bagunça. E E eu passei num lugar lá, me deu uma vontade de orar, fazia muito tempo que eu não orava, que eu não buscava o Salvador. E eu orei lá, eu pedi pra me ajudar e eu senti o coração pleno e eu continuei indo pra bagunça, né? Mas ali eu sinto que ali foi o ponto de partida. E toda vez que eu passo lá, quase toda vez não, 50% das vezes me bate esse negócio de oração naquele mesmo lugar. Então você fala, talvez tenha a ver com você, né? Não, mas talvez. Aí eu fui passar lá com um primo meu recentemente, uns 3 meses atrás, passei no mesmo lugar. Pum. E eles sabem, né, do meu nível de dedicação a esse trabalho. E ele nunca toca no assunto das coisas do Salvador, de Deus e tudo. E ele foi tocar justo ali naquele ponto. Na hora eu falei pra ele, falei assim, mano, não acredito, tanto lugar pra você tocar nesse assunto, você toca justamente aqui. Então, assim, eu não falei bravo com ele, eu achei, aí eu contei pra ele, eu expliquei pra ele essa história toda, né? Eu falei assim, meu, não é coincidência, né? Tem certos lugares que eles são simplesmente, né? Talvez porque teve aconteceu algo muito grande, alguém sentiu a presença do Salvador muito grande lá alguns anos atrás, ou 4.000 anos atrás, lá foi alguma coisa uma grande oração, alguma coisa muito forte. Mas eu passo ali toda vez, e para ele que nem ora, que nem nada, não tá nem aí para isso, para ele tocar no assunto justo ali, de qualquer lugar, e eu frequento bastante a casa dele, então é muita coincidência, para ser coincidência. E lá o pai levantado chamou a fama do salvação. E o embrulhado que também ia com o pai levantado tinha gado pequeno e bois e tendas.